Olá, boa noite, queridos e queridas. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Possa nos dar uma noite assim plena na presença dele, né? Abençoada, porque segunda-feira chegou e nós seguimos nas nossas lutas, nas nossas batalhas, né? Do dia a dia. E glórias ao Senhor por esse dia ter chegado, que nós estamos aqui firmes e fortes, com saúde, batalhando para trazer o sustento para as nossas casas, não é mesmo? Devemos agradecer a Deus por esse dia e nos renovar todos os dias com Ele. Pedir a Ele renovação para o nosso espírito, para que a gente possa crescer mais na fé, né? Todos os dias devemos pedir a Deus para nos renovar. Que o Espírito dele venha habitar em nós, para que nós possamos ter força para a gente continuar a lutar e vencermos as nossas tribulações, os nossos problemas, as nossas dificuldades, seja o que for. Nós devemos estar com fé, pedindo sempre a Deus para nos renovar, tá certo? E eu gostaria muito que você que está chegando aí, desse aí um aperto nessa palavrinha que está aí em vermelho, escrever, e escrever-se, né? E também no sininho na palavrinha todas. E também desse um cliquezinho, um apertozinho nessa mãozinha aí que está aí escrito, uma mãozinha que está aí, é só apertar nela que ela está dizendo que eu estou trazendo para vocês um papo firme, um papo bacana, uma história verídica, né, da palavra de Deus, dos anos anteriores, né, os anos que passaram, né, que muitos e muitos anos, né, que foi então escrito a história toda, né, de muitos séculos até chegar aos dias de hoje, onde todos nós ainda estudamos a palavra de Deus. E nós estamos então no segundo livro de Samuel, nós estamos no capítulo 16, né, do segundo livro de Samuel. Então, o que aconteceu? Vamos recapitular, né, algumas coisas, e aí eu vou ler e vou dar aquela continuidade que vocês já sabem como é, porque eu sempre explico aqui, né? Sempre falo que eu leio e depois então eu dou o meu veredito, né? Como diz, né? Eu vou falando aquilo que eu entendi e aí vocês concordam ou não. E aí, se vocês concordarem, não esqueçam de no finalzinho, sempre no final da live, eu deixo uma palavra, eu deixo uma frase para reflexão, para a gente pensar, né? E ver o que devemos fazer. Tá certo? É sempre bom a gente pensar e também levar a palavra amiga para alguém. Não esqueçam de compartilhar e levar essa palavra para alguém, tá bom? É sempre bom a gente levar uma palavra amiga. Então, vou continuar lendo aqui, vou pegar a Bíblia, como sempre, né? Eu pego aqui a minha Bíblia e leio e depois eu vou falando alguma coisa. Estou aqui com a Bíblia, tá certo? Então, o que aconteceu? Houve a fuga de Davi, né? Eu vou ler um pedaço, depois então eu vou ler uma boa parte, depois eu venho com uma explicação e com a frase final para reflexão, tá certo? Então, houve a fuga de Davi que disse assim: então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Então, Davi fugiu de Absalão, de seu próprio filho, né? Então, o que acontece? Davi é enganado por Siba. Siba, então, diz assim, e disse o rei, vou ler, e passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Siba, o servo de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de varão, 100 de frutas de verão, desculpa, e um odre de vinho. Então, veio passando, esse Ziba veio passando e disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? Que Davi viu tudo aquilo e perguntou para ele: o que você pretende com isso? Então Ziba disse para ele: as jumentas
são para a casa do rei. Então eu trouxe essas jumentas para aqui, para a casa do rei, para se montarem neles. E o pão e os frutos de verão para comerem os moços, e os vinhos para beberem os casados no deserto. Ele sabia que Davi estava fugindo para o deserto. Então disse o rei: ora, onde está o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restituirá a casa de Israel, o reino do meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino que eu ache graça em teus olhos, ó rei, meu senhor. Aí, o que aconteceu? Davi ficou com aquilo, né? E porque ele foi enganado, então, por Ziba. Ziba falou tudo aquilo para ele, mas era tudo já um programado, né? Ele programou aquilo sem que Mefibosete soubesse. Você entende? Então, Davi é amaldiçoado por Simei. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és o homem de sangue. Então, eles quiseram, Simei amaldiçoou, então, Davi, devido às coisas erradas que Davi tinha feito, né? E também devido aconteceu aquele incesto na casa de Davi. Então, eu vou continuar contando aqui. Então, apareceu então no meio, Davi continuou seguindo, né? E aí o povo de Absalão, do próprio filho dele, né? Pôs-se todo o povo e os homens de Israel foram todos a Jerusalém. E Aitofel com ele, esse tal desse homem aí, que era também um profeta, se eu não me engano. E sucedeu que chegando Uzai, o Arquita, amigo de Davi, a Absalão disse: Uzai a Absalão: viva o rei, viva o rei. Então Uzai começou a gritar para Absalão: viva o rei, para dizer que Davi tinha perdido o reinado e quem seria o rei seria o seu filho Absalão, porque Davi havia errado, mas Absalão também havia cometido erros, né? Então, o que aconteceu? Esse Aitofel pediu a Absalão se ele poderia ficar com Davi para aconselhar Davi, né? Para falar coisas para Davi fazer, porque eles achavam que Davi estava totalmente fora de si. Mas Davi não estava fora de si. Então, aconteceu que houve aquela confusão na casa de Davi. Então, Davi, ele andou por anos fugido, né? Fugido do filho, do próprio Absalão, do filho dele, mas também foi amaldiçoado por Simei. E Davi, então, entristeceu, aí sucedeu que Davi chegou a Manaim, num lugar lá, esqueci o nome agora, ele chegou. Aí tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilhas também, e também torradas. E mel e manteiga e ovelhas e queijo de vacas, e trouxeram a Davi, e o povo com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansados e
sedentos. O que aconteceu? Então, esse Toifel, ele aconselhou Davi, né? Então, então Absalão e todos os homens de Israel achou que era melhor Davi realmente ter um conselheiro, né? E aí ele viu que precisava realmente de uma pessoa. Então, sucedeu que depois que se tiraram Aimaias e Jonatas, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi. E disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Aitofel ficou dando conselhos a Davi. Aí aconteceu uma nova guerra, mas Davi foi vitorioso com o seu exército sobre Absalão, sobre o seu filho. Ele conseguiu vencer o seu filho. Aí, o que aconteceu? Houve a morte de Absalão. E Davi ficou muito, mas muito triste com a morte do filho. Porque mesmo ele vencendo o filho, era filho dele, né? Mesmo em guerra, era filho dele. E ele estava resolvido a perdoar o filho. Mas foi tarde demais. Aí então diz assim: então disse a Aimais, filho de Zadok, deixa-me correr, e denunciarei ao rei que já o Senhor vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia os levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Então esse Joabe correu e foi contar a Davi que o seu filho havia morrido em batalha, com o próprio exército dele, o próprio exército do pai, né, contra o exército de Absalão. E aí morreu Absalão. E Davi, então, entristeceu-se muito, né? Então, Davi, acontece um monte de coisas, e Davi, então, ele é chamado a atenção como é que é o nome ele é chamado a atenção por um dos profetas lá, esqueci o nome agora, que falou palavras duras para ele, sabe? E Joabe, lembrei. Então ele falou, esse Joabe falou palavras duras para o rei, para Davi, e então o rei Davi resolve voltar para Jerusalém. Então vamos recapitular isso aí. Vamos parar aqui na tristeza de Davi, onde ele resolve voltar para Jerusalém. Está escrito aqui, ó. Escrito aqui, ó. Vendo? Então, Davi volta para Jerusalém. Então, vamos entender isso aqui. Então, o que aconteceu? Davi, ele fugiu por muitos anos, até que ele foi amaldiçoado por Simei, né? Simei o amaldiçoou. Então, Davi, ele se entristeceu muito, ele chorou muito, porque a sua filha foi violentada pelo próprio filho. Então, houve coisas terríveis na casa dele, né? Houve um incesto. Então, a casa de Davi estava assim, ó, uma bagunça. Então, todo o povo que soube daquilo, né? Alguns foram a favor de Absalão. E eles foram, então, para Jerusalém e eles fizeram com que Davi visse, né, Deus fez com que acontecesse coisa para Davi ver e passar ver o sofrimento, né? Sofreu um pouco para aquebrantar mais ainda o coração de Davi, para que Davi pudesse ver as coisas erradas lá e os livramentos que Deus já havia dado para ele. Então, aí apareceu um homem lá junto a Absalão, foi conversar com Absalão, que era filho dele, e pediu então a Absalão para que ele pudesse ser um conselheiro para Davi. Aí
Esse Absalão, então, ele ficou servindo a Davi por um bom tempo, né? Ficava dando conselhos a Davi, mas ele se juntou a Absalão. Porque quando ele descobriu que a neta dele, o que tinha acontecido com a neta dele, ele então se revoltou, né? Ele se revoltou, esse como é que é o nome dele? Atofel, né? Esqueci o nome do homem. Aitofel, isso mesmo. Esse Aitofel se juntou então a Absalão, porque ele estava irritado, né? Eles ficaram com muita raiva de Davi. Então ele se juntou a Absalão. Mas só porque ele soube do que houve com a neta dele, né? Então, mas só que esse próprio homem que era conselheiro de Davi, ele mesmo se enforcou, ele se matou, porque ele ficou tão amargurado, carregando aquelas coisas no coração dele, que aconteceu com a neta, que ele mesmo acabou se matando. Bebi um pouquinho d'água. Então, ele mesmo acabou se enforcando. Mas Davi, com tudo que estava acontecendo, ele estava disposto a perdoar o filho dele, estava disposto a perdoar Absalão. Mas só que quando ele resolveu perdoar Absalão, era tarde demais, porque Absalão estava em guerra junto com o exército de Davi, mas o exército de Absalão estava em guerra. E aí Absalão foi morto. E esse Joabe foi levar a notícia para Davi que o filho dele estava morto. Então, Davi, ele ficou triste, ele sofreu muito pela morte do filho, né? Embora o filho estivesse contra ele, ele sofreu pela morte do filho, porque ele pensou, poxa, eu dei atenção, eu errei como pai, ele pensou, né? Eu errei como pai, mas não errei como rei. Então, ele conseguia ajudar todo mundo, fazer tudo para todo mundo. Ele conseguia ajudar todo mundo, ele ganhava todas as guerras, porque Deus o ajudava. Mas ele esqueceu um pouco da família dele. E com isso ele achou que ele foi um péssimo pai. Só que ele esqueceu que mesmo ele sendo ele não esqueceu, quer dizer, que mesmo ele sendo um péssimo pai, né, ele achando que era um péssimo pai, ele não esqueceu que era filho dele, ele tinha amor pelo filho, assim mesmo, você entende? Ele tinha amor pelo filho. Então, o que isso mostra? Sabe, às vezes eu fico assim pensando. Eu penso que muitas das vezes nós necessitamos ouvir palavras duras. Porque olha só, quando Davi ficou caído, muito triste, muito tempo chorando, e não se levantava, né? Ficou em luta ali muito tempo. E aí veio esse tal de Joabe, né? Um profeta que tinha lá também, um homem lá. Ele foi até Davi e falou palavras duras com Davi. Levanta daí, para de ficar se lamentando a morte do seu filho. Você tem que cumprir com seus deveres de rei. Vai para frente, se levanta. Vamos se erguer. E aí falou um monte de coisa lá para o rei Davi. Foi aonde Davi então se levantou e resolveu voltar então para Jerusalém. Então, é horrível. Sempre que eu tô falando, me dá um pigarro, uma coceira aqui, ó. É horrível. Mas vai passar. Então, sabe, às vezes nós necessitamos ouvir palavras duras. Por isso que eu estava falando que às vezes nós necessitamos ouvir palavras duras, palavras fortes de alguém, para que mexa com o nosso interior, com a nossa hombridade, né, com a nossa consciência, para que a gente
possa se levantar, a gente sair dali, daquele comodismo, sair daquele luto, daquela tristeza, né? Então a gente precisa de um empurrão de alguém. Às vezes nós precisamos de um empurrão de alguém com palavras duras para você ficar assim, poxa vida, fulano falou isso comigo, eu vou mostrar para ele que eu não sou nada disso, que eu posso me levantar, né? E eu vou vencer todas as minhas tribulações. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos sempre de força, nós precisamos sempre de disposição e com fé, porque a gente com força e com disposição, a gente consegue vencer as tribulações, as doenças, as brigas, as tristezas, as aflições, tudo aquilo que é ruim. Quando nós temos disposição, temos força e nos reforçamos em fé, buscando a palavra de Deus, a gente consegue sair de tudo isso e a gente vence qualquer batalha, você entende? Então, a palavra hoje eu posso dizer que a palavra hoje é erga-te. Chorar não vai mudar os fatos, chorar não vai te levar a lugar nenhum. Então você tem que se movimentar, você precisa agir, você entende? Nós precisamos agir com fé. Então a gente precisa ter ação. Porque não adianta só a gente ficar só orando pedindo a Deus. Na verdade, a verdade é essa. Quando a gente desperta, ou quando alguém desperta a gente vê, não é que é mesmo? Eu vou ficar só orando aqui, esperando cair do céu? Nada cai do céu à toa, né, gente? Para que as coisas cheguem até a gente, além da nossa fé, nós temos que agir, ir atrás, buscar melhorar. Então, é só a ação que nos levará a algum lugar. Sem ação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, nós temos que agir, temos que ter ação. Não é só oração. Acho que até a palavra já diz, orar mais ação, né? A palavra já está dizendo, oração. Então, ore, mas tenha ação. Movimente-se, vá em frente, você tem que agir, se levante, seja forte. Então, você tem que ter disposição e para isso nós precisamos buscar em Deus, porque é a fé que remove montanhas, é a fé que nos leva para frente. Para frente, para frente, para frente, para a gente crescer, você entende? Então, erga-te, ou seja, levante-se. Chorar não vai mudar os fatos, tá bom? Então, essa é a palavra de hoje. Chorar não vai mudar os fatos, tá bom? Olha, amanhã eu venho trazendo as outras coisas, né, outros fatos que aconteceram na história do segundo livro de Samuel. Eu vou falar sobre a sedição de Seba e a sua morte, né? Vou falar sobre a fome em Israel e por que houve fome em Israel. E também vou falar sobre as 4 guerras contra os filisteus, tá bom? E assim nós vamos seguindo sucessivamente com o nosso estudo do segundo livro de Samuel. Espero que vocês estejam gostando e que vocês permaneçam firmes aqui comigo. Olha, compartilhe essa frase para alguém. Chorar não vai mudar os fatos. Se você ficar chorando sem você agir, você não vai mudar a sua história. Então, é orar mais ação. Oração. Fé e ação, tá certo? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!